Boa noite, queridos. Amém. Tem gente aí, glória a Deus. Enquanto eu abro minhas coisas aqui, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. E meu tablet resolveu desligar sozinho, mas amém. Vai ligar. Apocalipse, capítulo 2, enquanto ele inicia aqui, você que estava semana passada, você vai se lembrar, nós iniciamos uma nova série de pregações sobre as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, que estão registradas lá em Apocalipse, a partir do capítulo 2, mas que vai até o final do capítulo 3. Nós vimos na semana passada a respeito da carta à igreja de Éfeso, e hoje nós vamos, então, ver a respeito da carta à igreja de Esmirna. Vou pedir para o Nico de Gaspar, tu pega minha mochila que está ali atrás, por favor, no chão, a cinza do chão, e traz aqui para mim. Para não se prolongar, vou começar pelo celular mesmo. Só um pouquinho, irmãos, problemas técnicos. Amém. Apocalipse, capítulo 2, você que encontrou pode se colocar de pé, para nós lermos a palavra do Senhor. Nós lemos a partir do verso 8 até o verso 11. Apocalipse, capítulo 2, do 8 ao 11, a palavra do Senhor diz assim: Escreve ao anjo da igreja em Esmirna. Isso é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, apesar de seres rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejam provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos por essa porção da tua santa palavra. Uma porção, Senhor, tão especial e que vai nos ensinar aos nossos corações nessa noite. Como nós já oramos, Senhor, que o teu Santo Espírito possa me usar, Senhor, nessa noite como instrumento em tuas mãos. Apesar de mim, Senhor, apesar das minhas falhas, por isso eu clamo, Senhor, mais uma vez, misericórdia na minha vida nessa noite. Que os meus irmãos e que eu também, Senhor, possa ser ensinado e instruído por ti nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Como nós já vimos, então, na semana passada, só um breve contexto a respeito dessas cartas e a respeito do livro de Apocalipse. Apocalipse, como alguns podem pensar, normalmente é o que fala do fim dos tempos, é o livro que fala das últimas coisas. Também, mas esse não é o significado da palavra Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Aí vem a pergunta, revelação do quê? Ou revelação de quem? A gente pode perguntar. Revelação de Jesus Cristo. É a revelação, a última revelação de Jesus Cristo para a igreja do Senhor. A revelação final para o seu povo. Mas não é simplesmente uma revelação vinda da parte de Jesus Cristo, mas é a revelação do próprio Cristo. A revelação da pessoa de Cristo Jesus, contida no livro de Apocalipse. Quem escreveu o livro de Apocalipse, você deve saber, foi o apóstolo João,
que estava exilado lá na ilha de Patmos, ele foi banido por conta de pregar e testemunhar desse evangelho, o evangelho desse Jesus. João, então, ele comunica a vontade de Deus para as comunidades cristãs que estavam ali na Ásia no primeiro século, que são estas 7 igrejas, as quais nós vamos passar por todas elas. Hoje, então, a respeito da igreja de Esmirna, essa cidade, a cidade de Esmirna, ela fica onde hoje fica a Turquia. Na verdade, quase todas essas igrejas que nós vamos passar ficam ali nesse território onde hoje é a Turquia. E era chamada naquela época a Coroa da Ásia. Era uma cidade belíssima. Era a cidade mais bela da Ásia Menor. Ela é uma cidade muito próspera porque tinha ali um porto muito próspero. E como era comum daquela época, as cidades que tinham um porto, elas eram ricas, tinham muito comércio e se davam muito bem naquela época. Então, era uma grande cidade onde a ciência era evoluída, onde a medicina era evoluída, e por um acaso ou por boa estratégia, eles sempre estavam aliados à parte vencedora do império. Então, quando ele tinha uma disputa entre quem seria o próximo imperador, eles sempre estavam aliados de quem vencia. E por então, essa lealdade a Roma, essa lealdade aos imperadores que eram empossados, eles tinham o culto ao imperador com um grande conta, um grande valor ali naquela cidade. E 50 anos depois da morte do apóstolo João, então, que escreveu essa carta, Policarpo, que era o pastor da igreja de Esmirna, foi queimado vivo na cidade de Esmirna. Além disso, uma grande comunidade judaica se mostrou hostil quanto aos cristãos, começou a perseguir os cristãos. Por fim, nesse contexto histórico, nós não temos muitas informações sobre quem fundou a igreja de Esmirna, mas a tradição diz que Paulo, quando fez a sua viagem à igreja de Éfeso, passou por essa igreja e esteve ali com eles. Então, como nós já falamos, por conta dessa lealdade ao imperador que a cidade toda tinha, e levava isso em consideração, a cidade toda se orgulhava de ser leal aos imperadores, por conta disso, a cidade foi agraciada para construir um templo ao imperador em 25 depois de Cristo, um templo ao então imperador Tibério. E o que os cristãos faziam no meio dessa cidade? Essa cidade que se orgulhava a se ajoelhar e acender incensos para o imperador. Certamente, os verdadeiros cristãos negavam se ajoelhar perante César e acender incenso para ele, porque isso era idolatria. Porque nós podemos adorar e nos ajoelhar, nos prostrarmos perante apenas o nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Mas, para os romanos, essa atitude dos cristãos era considerada traição. Eles estavam traindo o povo romano porque eles não se dobravam perante o seu imperador. Por isso eles eram acusados e perseguidos ali na cidade de Esmirna. Como se não bastasse, então, eu já comentei, um outro grupo de pessoas se juntava com os romanos para perseguir os cristãos. Quem eram? Os judeus. Os judeus, como sempre faziam, eles se juntavam e se associavam ao povo romano para perseguir os cristãos. Não é novidade, eles fizeram isso para crucificar o nosso mestre, crucificar a Jesus Cristo. Eles fizeram a mesma coisa, se associavam aos romanos para perseguir e matar os apóstolos. E eles continuam fazendo isso aqui, perseguindo os nossos irmãos, a igreja de Esmirna. O texto nos fala, então, que esses judeus, eles blasfemavam e caluniavam contra os irmãos de Esmirna. Eles inventavam mentiras, inventavam acusações, como nós vimos também na acusação contra Cristo, registrado nos evangelhos. E com o fim, eles faziam isso com o fim e com o propósito de que eles fossem presos e mortos. A estratégia deles continuava a mesma. Foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos e continuava assim com o povo de Esmirna. Mas, por conta disso, Cristo não os reconhece como judeus. Antes, ele chama esse povo, esses que caluniavam contra os cristãos, como sinagoga de Satanás. Porque eles eram enganadores, eles eram mentirosos, eles amavam a mentira, buscavam fazer os outros tropeçarem, como muitas vezes o próprio rei Davi
reclamava ao Senhor dos povos ímpios, dos povos pagãos. O povo judeu estava fazendo isso agora, aqui, com os cristãos. Eles planejavam armadilhas, planejavam o mal do próximo. Como então eles poderiam ser considerados como povo escolhido de Deus se eles praticavam tais atos? Como que eles podiam ser considerados então filhos de Deus? Não eram. Eram filhos de Satanás, como diz o texto. Sobre eles, sobre esse tipo de judeus, é o que Paulo fala lá em Romanos 2, 28 e 29, que não eram circuncidados no coração, antes eram circuncidados só na carne. Não tinham a sua circuncisão realizada pelo Espírito Santo de Deus. Se fossem judeus de fato, eles teriam reconhecido Jesus Cristo como Senhor. Se fossem de fato filhos de Davi, da tribo de Judá, teriam reconhecido que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Se fossem hebreus de fato, teriam reconhecido aquele que veio para estabelecer o reino de Deus nessa terra, o reino do Filho do amor do Pai. E é provavelmente por causa dessas perseguições, tanto dos romanos quanto dos judeus, que esse povo, o povo da igreja de Esmirna, eram pobres. Como diz o texto ali no verso 9, conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Porque onde eles conseguiriam trabalho? Eles eram caluniados. O povo falava mal dele, inventava todo tipo de mentira. A fama deles não era boa em Esmirna. E mais do que isso, eles se negavam então a cultuar a César. E como nós já falamos, por isso eram considerados como traidores. Quem iria querer um traidor como seu empregado no seu negócio? Ou então, talvez, eles encontrassem dificuldades para obter recursos por serem cristãos piedosos e honestos, como o texto nos demonstra. Eles não entravam nas artimanhas dos romanos, como os judeus fizeram. Ou ainda, eles tinham também as suas casas saqueadas pelo Império Romano, e por isso eram pobres, por isso não tinham recursos. E é curioso que Esmirna, a palavra Esmirna, ela é a origem da palavra mirra, que é uma erva amarga. E era exatamente essa situação, então, que o povo da igreja de Esmirna se encontrava. Uma situação amarga, uma situação ruim, uma situação de perseguição. E ainda hoje não compensa muito ser cristão, no sentido do pagão da palavra. Honestidade, em geral, não é a melhor forma de nós ganharmos dinheiro, ainda hoje. Ainda hoje. Talvez alguns de vocês saibam o que é talvez perder o emprego por conta de manter uma moral cristã. Ou talvez a maioria daqui, se não quase todos, sabe o que é ter que dizer não para algum ato ilícito que o seu chefe pediu para fazer, que o seu cliente pediu para fazer, que o seu fornecedor pediu para fazer. Honestidade não é o melhor caminho ainda hoje para se ganhar dinheiro. Continua, desde Esmirna até hoje. Então, pobreza e blasfêmia eram dois problemas enfrentados por este povo, a igreja de Esmirna. Mas havia ainda outros dois problemas que eles enfrentariam. E Cristo, então, alerta eles disso, através dessa carta. Leia comigo de novo o verso 10, que diz assim: não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. O anúncio, então, e a exortação de Cristo para essa igreja é que alguns seriam presos. Eles serão presos por serem cristãos. Eles serão presos por acreditar e confiarem no Evangelho de Cristo. E nas circunstâncias em que eles viviam, não era difícil de se esperar que alguns também seriam mortos. E qual era a exortação do mestre frente a essa situação? Fujam, corram, chorem. Não, estejam prontos. Estejam preparados para o que há de vir.
Estejam preparados para, se necessário for, enfrentar até a morte a perseguição que virá sobre vocês. Cristo, então, estava alertando que uma perseguição pesada iria vir sobre eles, num curto espaço de tempo, mas que levaria alguns à prisão e à morte. Alguns imperadores, depois dessa época, da carta do imperador, que era aqui, então, Tibério, o imperador chamado Trajano, ele criou a seguinte lei. Ele falou o seguinte: não percam mais tempo perseguindo os cristãos. Já tinha passado essa época, mas para você entender um pouquinho do que se passava naqueles dias. Ele disse o seguinte: não perca mais tempo perseguindo os cristãos. Vamos fazer o seguinte: se alguém tiver alguma coisa contra eles, levem eles para o tribunal. E eles terão 3 chances de negar a sua fé. Se não negarem, serão lançados às feras. Simples assim. Então, qualquer vizinho, qualquer um que tivesse qualquer coisa contra os cristãos daquela época, podia levá-los para o tribunal. E se ali o magistrado ou o juiz achasse que fazia sentido aquela acusação, eles eram mortos. Esse era o clima, essa era a situação dos cristãos da igreja primitiva. E um dos mártires mais conhecidos da história da igreja era um bispo da cidade de Esmirna. Policarpo, bispo de Esmirna, então, que ele foi abençoado como bispo por imposição de mãos do próprio apóstolo João, diz a tradição. O apóstolo João colocou a mão sobre a cabeça de Policarpo para abençoá-lo como bispo de Esmirna. Ele foi morto porque era cristão, porque pregava o evangelho do Senhor. Eu vou ler para vocês o relato de John Stott, do martírio de Policarpo, que diz assim: era 2 de fevereiro, provavelmente do ano de 156 depois de Cristo. O venerável bispo que havia fugido da cidade a pedido de sua congregação foi localizado em seu esconderijo. Ele não tentou fugir. Em vez disso, ofereceu comida e bebida para os seus capturadores e pediu permissão para se retirar para orar, e fez isso por 2 horas. Então, enquanto viajavam para a cidade, o oficial responsável o incentivou a se retratar e perguntou: que mal poderá lhe fazer oferecer sacrifícios ao imperador? Policarpo se recusou. Ao chegar, foi empurrado bruscamente da carruagem e levado perante o procônsul da arena, que se dirigiu a ele e falou: pense na sua idade, jure pela fortuna de César. E mais uma vez: jure e eu o libertarei. Amaldiçoe Cristo. Ao que Policarpo respondeu: por 86 anos eu o tenho servido, e ele nunca me faltou. Como então poderei blasfemar contra o meu rei que me salvou? O procônsul persistiu pela 3ª vez, como mandava a regra. Jure pela fortuna de César. Eu tenho feras. Se você não mudar de ideia, eu lançarei a elas. Policarpo respondeu: pode chamá-las. Já que você menospreza as feras, disse o procônsul, eu o farei queimar no fogo, a menos que mude a sua atitude. Judeus e gentios irados juntavam lenhas para a fogueira. Policarpo ficou de pé junto à estaca, pedindo para não ser preso a ela. E orou: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai do teu Filho, amado Jesus Cristo, por meio de quem passamos a conhecer-te, eu te bendigo por teres me julgado digno desse dia e dessa hora de participar do cálice junto com os seus mártires. O fogo foi aceso, mas à medida que o vento soprava, o seu sofrimento era prolongado. Então um soldado, usando a espada, deu fim ao seu sofrimento. Só está disposto a morrer e sofrer por alguém que verdadeiramente ama esse alguém. Assim nós podemos dizer que, diferente de Éfeso, como nós vimos domingo passado, Esmirna não perdeu o seu primeiro amor. Mas eu nos pergunto nessa noite:
estaríamos nós dispostos a morrer por amor a Cristo? Estaríamos nós dispostos, assim como Policarpo, a não negarmos a nossa fé? Antes, como nós vimos nessa bela oração, testemunhar do Evangelho de Deus em meio à arena onde ocorreram as maiores torturas e perversidades contra os cristãos. Meus queridos, de acordo com o Novo Testamento, o sofrimento é uma marca indispensável do verdadeiro cristão. E esse não é uma mensagem que enche igrejas. E essa não é uma mensagem que enche auditórios. Mas não fique preocupado, nós não estamos preocupados com encher esse lugar. Nós estamos preocupados em pregar o Evangelho. Por isso eu vos digo, sim, o sofrimento, ele é indispensável para o verdadeiro cristão, como diz o Novo Testamento. O Novo Testamento enfatiza isso repetidas vezes. Veja só, no Sermão do Monte, a última bem-aventurança que Jesus fala, ele diz o seguinte, você não precisa abrir, mas está lá em Mateus 5, 11 a 12. Bem-aventurados sois, ou seja, abençoados vocês são, quando vos insultarem, quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ele também fala, ai de vós quando todos vos elogiam, porque os antepassados deles fizeram o mesmo com os falsos profetas. Lucas 6, 26. Se o mundo vos odeia, sabei primeiramente que odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia, porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Lembrai-vos da palavra que vos disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, Cristo falando, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, obedecerão também a vossa. João 15, 18 a 20. 2 Timóteo 3,12 diz, na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Por fim, Filipenses 1,29 diz, pois, por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Fé e sofrimento estão interligados como um privilégio da vida cristã. Repare, um privilégio. Sofrer por amor a Cristo é um privilégio. A Bíblia nos fala isso. Só há uma forma de nós não sofrermos por Cristo. E essa forma é nós criarmos concessões ao verdadeiro Evangelho. É nós amenizarmos a mensagem do verdadeiro Evangelho. É nós abrirmos brecha para pecados. Ah, todo mundo faz. Não é tão errado assim. Depois eu corrijo. Somente se nós amenizarmos a mensagem do verdadeiro Evangelho, somente assim, nós não seremos perseguidos. Por isso eu nos pergunto mais uma vez nessa noite, depois desses textos todos que nós lemos, depois disso tudo que nós vimos, o mundo tem nos amado? Porque somos do mundo? Ou o mundo tem nos odiado porque não somos dele? Só há duas opções. O próprio Jesus experimentou essa mesma pobreza, calúnia, prisão e morte que está relatado aqui do povo de Esmirna. Mas por sofrer e morrer, ele é vitorioso. E por isso ele pode fazer 3 promessas para essa igreja de Esmirna. Preste atenção, ele promete a sua presença, ele promete a sua soberania e ele promete uma recompensa. Vou repetir, ele promete a sua presença, ele promete a sua soberania e ele promete uma recompensa. Cristo inicia essa carta lá no verso 8, você leu comigo, dizendo, isso é o que diz o primeiro e o último.
Ele dá as suas credenciais. Ele diz quem ele é. Ele é o primeiro e o último. Ele é antes do que nada foi. E ele é após do que tudo será. Ele sempre foi e ele sempre será. Antes de toda a existência, Cristo sempre foi. Dentre outras coisas, o que essa verdade nos garante a igreja de Esmirna e também a nós, é que ele sempre estará conosco, nos garante a sua presença. Ele sempre estará com o seu povo. Ele nunca deixou de estar presente. Desde antes da criação do mundo e até o final da execução do seu maravilhoso plano da salvação, Cristo está presente. Mas ele também se anuncia como aquele que foi morto e reviveu. Sua presença conosco não é qualquer presença, mas é uma presença que nos traz esperança. Uma presença que sofreu o que nós sofremos. Uma presença que dava aos irmãos de Esmirna um incentivo para seguir os caminhos do seu mestre. Para, se caso for necessário, morrer como ele morreu. Para certamente viver como ele viveu. Nós temos ao nosso lado aquele que venceu a morte. Nós temos ao nosso lado aquele que venceu o diabo, o vencedor dos vencedores. Cristo Jesus está ao nosso lado. Ele nos promete a sua presença. A segunda promessa que ele dá a Esmirna e também a nós nessa noite é a sua soberania. Cristo deixa claro que ele sabe e conhece a situação do seu povo. Leia comigo de novo o verso 9, ele diz assim na primeira parte: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. E um pouco mais para frente fala: conheço também a blasfêmia dos que dizem ser judeus. Esse conhecimento, o conhecimento de Cristo, não era um conhecimento distante. Não, estou ligado, eu sei o que está acontecendo. Não era assim. Mas ele tinha uma compreensão íntima e pessoal. Por mais profunda que sejam as nossas tristezas, por mais profundo que seja o nosso sofrimento, Cristo conhece a nossa intimidade. E ele se importa com o nosso problema, com o nosso sofrimento e com a nossa tristeza. Mas ele não apenas conhece todas as nossas situações, ele também está no controle delas. Leia comigo mais uma vez, pela terceira vez hoje, o verso 10. Diz assim: não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Em outras palavras, o que o apóstolo, Cristo, através do apóstolo, está dizendo aqui é o seguinte: eu sei que está ruim, mas vai piorar. É isso que ele está dizendo aqui. Não é uma mensagem que atrai, né, gente? Mas é isso que Cristo nos fala nessa noite. Eu sei que está ruim, mas vai piorar. E mais, vai piorar porque eu estou permitindo Satanás provar vocês. Porque como Spurgeon diz, o diabo é o diabo de Deus que está na coleira e vai onde o Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre o diabo, permite que ele vá. Então, se o diabo estará provando a igreja de Esmirna, é porque o Senhor vai permitir. E por isso eles passarão por 10 dias de tribulação. E aqui já começam as discussões sobre a interpretação de Apocalipse. O que significa esses 10 dias? Seriam 10 dias literais? Né, Léo? Literalidade? Sim, não, talvez. Mas se nós considerarmos a morte de Policarpo, como nós relatamos, que foi 156 depois de Cristo, muitos anos depois da escrita dessa carta, é bem provável que esses dias não sejam literais. Então, Daniel, o que quer dizer? Quer dizer que é um curto período de tempo, mas o mais importante, tem um começo e tem um fim. Ele termina logo. Mas qual era o propósito soberano de Deus com essa perseguição? O verso 10 nos disse: provar os crentes de Esmirna. O nosso adversário, Satanás, ele tenta nos destruir através das tentações. Mas o Senhor nos prova e nos aperfeiçoa através das provações no refinar do fogo. E era isso que ele queria dizer.
mesmo que o povo de Esmirna fosse pobre, para Cristo eles eram ricos. Como assim, Daniel? Mal sabiam aqueles que perseguiam esse povo, que saqueavam os cristãos, que estavam os tornando ricos em Cristo Jesus. Por mais que eles fossem pobres nesse mundo, para Cristo eles eram ricos. Ricos. Assim, o povo de Esmirna podia ter certeza que Deus estava no controle de todas as coisas. Por mais que as notícias já eram ruins, e quando eles receberam essa carta, piorou ainda mais a notícia para eles. Mesmo assim, eles encontraram graça e esperança na certeza de que eles não estavam sendo esmagados na mão do imperador. Eles não estavam sendo esmagados na mão de Satanás. Eles não estavam sendo esmagados nas mãos dos judeus. Eles estavam sendo esmagados na mão do Senhor, que controla todas as coisas. Então, a segunda promessa é soberania. Soberania de Deus que controla todas as coisas. Por fim, a terceira promessa de Deus à igreja de Esmirna e a nós nessa noite é uma promessa de uma recompensa. Verso 10, ele fala: "Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida." E o verso 11 diz: "O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte." A primeira marca de uma igreja autêntica, como nós vimos no domingo passado, na igreja de Éfeso, é o amor. O amor. E a segunda marca é consequência desse amor, que é a fidelidade. A fidelidade ao Senhor. E Cristo promete que aquele que permanecer fiel até o fim ganhará a coroa da vida, a coroa do Senhor. Mas preste atenção aqui, essa coroa descrita aqui, a palavra usada para coroa, não era aquela coroa dos reis, uma coroa de ouro com pedras preciosas, mas era uma coroa de ramos de louro que os vitoriosos de uma competição recebiam. Aí a nossa mente carnal, gananciosa, fez: mas eu queria uma mais bonita. Mas o povo de Esmirna estava acostumado com os jogos, porque existiam muitos jogos na cidade de Esmirna também. Então eles entenderam a referência de Cristo aqui. Porque por mais que não fosse uma coroa de ouro e pedras preciosas, existia algo de muito valor nessa coroa. Porque essa coroa era dada aos vencedores pelo próprio imperador. O próprio imperador pegava essa coroa de louro e coroava os vencedores dos jogos. E o imperador, se você já falou no início, mas se você não se lembra, era considerado uma divindade, ele era um deus. Então, o atleta vencedor estaria recebendo o reconhecimento de um deus como vencedor dos jogos. Por isso, os leitores dessa carta não teriam dificuldade de entender e imaginar a vida cristã como uma verdadeira corrida, que exige treinamento, que exige esforço, que muitas vezes o ritmo será rápido, que muitas vezes haverá obstáculos, que haverá suor, haverá dor, e para alguns às vezes até morte, como nós acabamos de ler. Mas que no final, na linha de chegada, está aquele que é o primeiro e o último, aquele que sofreu, mas que vive, o vitorioso supremo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, com a coroa da vida em suas mãos, para coroar o seu povo vitorioso, que permaneceu fiel até o fim. Aplicando para as nossas vidas, meus queridos, a mensagem de Cristo para a igreja de Esmirna, ela é tão importante, era importante para eles, muito importante, mas também é de extrema importância para nós hoje. Se nós formos cristãos autênticos, verdadeiros, nós certamente sofreremos. No Brasil, nós não temos uma perseguição violenta e sangrenta como sofria o povo de Esmirna. Mas experimente defender a fé cristã hoje em dia.
Experimente defender que existe um só Deus acima de tudo, acima de todos. Experimente defender que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Experimente defender a loucura da fé lá fora. Ou então, experimente defender o casamento como instituição divina. E por isso, heterossexual e monogâmico, ou seja, homem com mulher e um só. Experimente defender isso lá fora. Para você ver se não há perseguição aos cristãos, também no Brasil. Experimente defender que Deus criou homem e mulher. Experimente defender que o Estado não deve controlar tudo e todos, mas que só há um que é soberano sobre tudo e sobre todos, que é Cristo Jesus. Experimente defender isso lá fora. E você vai ver que também no Brasil nós temos perseguição. Mas sejamos fiéis até o fim a essa exortação de Cristo para nós hoje. Não sejamos amargos, como o significado da palavra Esmirna. Cristo conhece as nossas provações. Ele está presente, Ele é soberano. E é possível ser pobre em relação às coisas materiais deste mundo, mas ser rico em Cristo Jesus, desfrutando das insondáveis riquezas do amor do nosso Mestre. Por isso eu nos incentivo nessa noite. Não negocie a sua fé. Não negocie os seus princípios. Não venda a sua moral. Seja aprovado nas suas provações. Se nós tivermos de escolher, é melhor nós sermos chamados por Cristo de pobres mais ricos, do que recebermos a sentença da igreja de Laodiceia, como está lá em Apocalipse 3:17. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas sabeis que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu não sei a dificuldade que cada um tem passado aqui. Cada um aqui tem passado. Mas eu sei que Cristo está dizendo a Esmirna e a nós hoje que Ele está presente nas nossas tribulações. Que Ele é soberano sobre toda ela. Ele está nos dizendo, não desanime. Mesmo que piore, confie em mim. Mire na chegada, mire em Cristo, na recompensa da coroa da vida eterna. Não se amargure, não se esmirne-se. Antes, alegre-se no Senhor, por ser considerado digno de sofrer por amor do seu nome. Eu quero concluir com uma canção que eu sou particularmente apaixonado, eu acho de uma poesia muito bela. Eu vou ler para vocês uma parte, que é a canção O Tapeceiro, de Estênio Marços. Eu particularmente gosto muito da interpretação do... Meu Deus, deu branco agora, depois eu falo. João Alexandre, obrigado, gente. Do João Alexandre. E ele fala sobre a obra do tapeceiro, que enquanto faz o seu tapete, para você que não sabe, ele faz do avesso. Você não entende o desenho. Cores frias e cores bonitas, mas que não fazem muito sentido. Mas quando ele termina a sua obra e ele vira, você vê a beleza da tapeçaria. Estênio Marços diz assim: a minha vida é obra de tapeçaria. É tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, não imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte, para a honra e glória do tapeceiro.
Vamos orar?